A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 12, do versículo 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus respondeu à hipocrisia deles, dizendo: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram, estamos percebendo esses confrontos dos judeus. Agora a gente vê aqui que as autoridades enviam a Jesus um grupo de fariseus e dos partidários de Herodes com a intenção de questionar Jesus. Então surge aí, portanto, uma controvérsia, uma discussão sobre essa questão do imposto. Querem, de qualquer maneira, pegar Jesus numa cilada. E essa pergunta sobre o imposto pago a Tibério César é capciosa. Ele era o imperador romano e que, na época de Jesus, era quem dominava a terra de Jesus, a Palestina. E Jesus vai ser questionado com essa pergunta que eles fizeram, que nós conhecemos demais nessa questão, se devemos pagar o imposto a César. Se Jesus dissesse que podia pagar, então ele era acusado de colaboracionista com o poder opressor, o poder que dominava o povo de Israel. E se Jesus dissesse que não devia pagar, então era acusado como subversivo, era um rebelde. Aí Jesus responde com muita sabedoria, iluminado por Deus. E é isso, essa aqui já tem uma primeira lição para nós. Nós devemos ter muito cuidado nos confrontos, e em todos os sentidos, na nossa família, no mundo do trabalho, nas questões políticas, sociais da época, em tudo isso que nós estamos vendo hoje em dia, não é? Então nós devemos sempre nos questionar e pedir sabedoria a Deus. E é isso que Jesus traz para nós nessa resposta. Ele pede a moeda. Cadê a moeda? O que é que tem lá escrito? E quando eles entregam, está a seguinte inscrição: Tibério César, filho do divino Augusto, digno de adoração. E ainda
Pontífice Máximo. Olha, gente, na época, o imperador era uma divindade e tinha que se adorar, se reverenciar. A igreja herdou muito isso com o pontífice romano. Se inclinava, se ajoelhava, beijava os pés. Mas as coisas vão mudando com o passar dos tempos. Porque para o povo da Bíblia, todo poder humano só existe porque é permitido por Deus. Era assim que eles pensavam. E a gente percebe isso nas escritas do Antigo Testamento. Mas quando Jesus chega, então nós temos que entender a presença de Jesus entre nós. Ele disse que não veio acabar com a lei, mas ele veio dar um sentido. Ele veio explicar para nós. E por isso que Jesus, quando dá a resposta, dai a César o que é de César, Jesus está mostrando que nós devemos cumprir os nossos compromissos civis. Mas sabemos que deve existir verdadeira liberdade de tudo aquilo que pertence a Deus. Tudo é de Deus e para Deus. Mas mesmo assim, como nós estamos organizados em sociedade, nós devemos cumprir as nossas obrigações enquanto leis, enquanto Constituição. É como Jesus chegasse hoje e perguntasse: cadê a Constituição? E a gente mostrava e Jesus ia dizer o que era que a gente tinha que cumprir para podermos ter uma sociedade justa, democrática, igualitária. E olha, eu estava vendo no jornal, acho que foi a semana passada, a declaração do imposto de renda aqui no Rio Grande do Norte, ainda faltava 84 mil pessoas entregar. A gente sabe que há muita dificuldade nesse sentido. Ninguém gosta de pagar imposto. Agora, é claro que se nós fôssemos uma sociedade bem organizada, nós pagávamos com muita alegria, porque nós estávamos também conscientes que devíamos cobrar dos que estão administrando a aplicação desses recursos, tendo em vista o bem coletivo, não é, a prosperidade da sociedade, aplicar em construção, em desenvolvimento, em tecnologia, em educação, em saúde, não é, em emprego, em trabalho. Quer dizer, é para isso que deve ser o destino do nosso imposto. E nós ficaríamos felizes, porque nós pagávamos e seríamos também beneficiados. Isso é uma consciência bem cívica e que o Evangelho está ensinando. Agora, muita gente pega essa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe para quê? Para dizer que religião não tem nada a ver com o mundo, com a sociedade. Não, não é isso que Jesus quer dizer. A gente deve cumprir as obrigações civis, mas também nós devemos estar atentos para servir a Deus, porque Ele é o nosso Deus. Ele quer a nossa salvação, Ele quer a plenitude da vida, Ele quer saúde e vida para todos e liberdade. Não é? É isso que nós devemos compreender do Evangelho de hoje. E agora rezemos dizendo: ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 12, do versículo 13 a 17. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.